O Vale do Engabaú tinha o córrego do Engabaú, porque viaduto do chá, porque se plantava chá muito anteriormente lá. E tinha sempre esse regatinho, esse riacho do Engabaú que passava aí no vale. O nome, de acordo com alguns topinólogos, bonito nome, né? Topinólogo, ele remete a um espírito indígena chamado Nhangá. Uns dizem Nhangá, outros Anhangá. Esse espírito, ele aparecia em forma de cervo, geralmente um cervo branco com uma cruz vermelha na testa. Ou esse vermelho sempre aparece ou com uma cruz na testa ou com olhos vermelhos. O Yangá, ele protegia as presas, então ele protegia os pássaros e os animais, principalmente que estavam cuidando de filhotes. Então, se um animal estava dando de mamar para o seu filhote e ele era morto, esse animal, o Yangá se vingava do índio, né, que havia caçado aquele animal. Então, isso vai passar, essa tradição indígena vai passar para o homem branco e vai entrar naquela coisa, o dia da caça, o dia do caçador. Então, não caçar sempre, guardar pelo menos 2 ou 3 dias da semana para não caçar, para respeitar também os animais, essa vida, né, esse ecossistema. Então, ele também se vingava de índios e homens brancos que caçavam por esporte, sem necessidade de se alimentar. Caçava por sadismo, caçava por para ter mais carne, para poder vender essa carne. Então o Iangá sempre se vingava dessas pessoas, desses caçadores de alguma maneira. Então tem lenda de uma corça, um servo que foi aprisionado por um índio para atrair a mãe desse servo com os gritos dele, né, com os gritos desse animal, para que essa mãe fosse ao socorro dele e fosse morta pelo índio. Aí o índio atirou a flecha, quando foi ver onde o animal tinha caído, era a mãe dele que havia sido morta, ele tinha matado a própria mãe. Então o Yangá havia criado essa confusão toda para vingar, para salvar a mãe do bichinho e para provar que o cara estava errado. Né? Então agora você vai sentir na pele o que é esse sadismo que você está fazendo. Então isso chega até os jesuítas. Então vai ter registro do Yangá feito pelo padre Manuel da Nóbrega, pelo padre Anchieta, por vários jesuítas aqui que estão chegando no Planalto, em São Paulo. E essa região do Vale do Anhangabaú é o local do Yangá, é a área do Yangá. Então ninguém caça, ninguém pesca naquela região, porque senão o Yangá vai em cima de você. Então esse espírito acaba depois se transformando meio que num demônio, numa coisa muito ruim. Né? E várias coisas ruins aconteceram lá na área do Viaduto do Chá, do Vale do Engabaú. Uma delas, que ficou muito famosa, aconteceu em 1948, que foi apelidado de o crime do Poço. Lá no Vale do Engabaú havia a residência da família Camargo, aonde moravam o Paulo Camargo, que era professor de Química da USP, a mãe dele e duas irmãs. Ele fazia muitas experiências e ele resolveu abrir um poço na própria casa, segundo ele, para fazer algumas experiências químicas. Ele contratou algumas pessoas para abrir esse poço. Quando esse poço foi terminado, em 5 de novembro de 1948, a família dele desapareceu. Os vizinhos começaram a querer saber o que estava acontecendo. Cadê a sua mãe? Cadê as suas irmãs? E ele dizia que a família havia ido visitar outros familiares no sul, só que eles não voltavam. Então ele falou que ele contou que houve um acidente na estrada e a família havia morrido quando estavam voltando para São Paulo.
Para cada vizinho ele contava uma história diferente, aquilo começou a ficar estranho. E aí os vizinhos resolveram chamar a polícia. A polícia chegou na casa, foi recebida por ele e começou a questionar o que era aquele poço que havia sido construído e por que ele estava fechado. Se ele já havia concluído as experiências químicas que ele queria no poço. Não, já. Então a gente vai conseguir um mandato. E eu examinar o que havia no poço. Ele permitiu, óbvio, não tinha como, a força policial estava batendo na porta dele. E ele deixou lá, foi a polícia e os bombeiros foram cavar lá o poço. Na hora que começaram a abrir o poço, ele entrou para dentro de casa, se fechou no banheiro e se matou com um tiro. Nesse momento estavam achando os primeiros corpos dentro do poço. Ele tinha matado a mãe e as duas irmãs, cortado elas e colocado os corpos com produtos químicos para não exalar cheiro e tal, e fechado nesse poço. Não se sabe até hoje direito o que aconteceu. Dizem que ele havia se envolvido com uma enfermeira e que a família era contra. Então, para ele manter o relacionamento com essa enfermeira que ele tinha começado a engatar um romance, ele acabou se livrando de toda a família e se matado. Então essa história é uma das mais trágicas lá que aconteceu naquela região, pelo menos até o que eu vou contar aqui pra frente, e ficou muito marcado, assim, nos anos 40, 50, a casa ficou abandonada, até que nos anos 60, ou seja, 12 anos depois, são compradas todas as casas da região, inclusive a casa da família Camargo, e começa a ser construído um edifício que se chamava inicialmente Edifício Praça da Bandeira, mas que futuramente vai ter o nome de Edifício Joelma. Ele foi um grande prédio moderno para a cidade de São Paulo, até que em 1974, exatamente no dia 1º de fevereiro, irrompeu um incêndio no 12º andar do edifício. Houve um problema com o ar-condicionado, ele pegou fogo, entrou em combustão produtos próximos a esse aparelho e logo o prédio inteiro entrou em chamas. As pessoas subiam para o andar, as pessoas subiam para o andar superior, né, para o terraço do prédio. Algumas conseguiram ser resgatadas, outras se jogavam de lá no desespero, que estava pegando fogo e estava esquentando e elas não sabiam mais o que fazer. Na época, não havia ainda uma legislação específica, tanto que a legislação sobre isso é feita depois desse grande incêndio, a respeito do que se fazer em caso de incêndios nesses grandes arranha-céus que estavam surgindo na cidade de São Paulo. Então, algumas pessoas, 13 no total, entraram num elevador, achando que o elevador ia levar elas em segurança rapidamente para o térreo. Mas no meio do incêndio, o elevador se soltou, ele desceu e aquilo virou um forno. Elas foram mortas, elas foram cremadas, essas pessoas, dentro do elevador. O total foi uma contabilidade absurda. 191 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Algumas dessas vítimas, elas nunca foram identificadas, que é o caso dessas 13 que estavam dentro do elevador. Os corpos delas foram levados para o cemitério da Vila Alpina, em São Paulo, e enterrados em covas sem identificação. Não sabia quem poderia ser, mas não sabia direito quem era quem. Logo depois desse enterramento, o Luiz Nunes, que era o zelador do cemitério, ele começou a ouvir gritos dentro do cemitério. E ele foi investigar o que estava acontecendo. Ele inicialmente achou que era gente bebendo, farreando dentro do cemitério. Ele não encontrou ninguém. Mas os gritos continuavam. E ele começou a tentar identificar de onde vinham esses gritos. Até que ele chegou nessa sepultura onde estavam enterradas essas 13 vítimas do incêndio do Joelma. E ele ouvia muito: está queimando, estou queimando.
isso é fogo. Ele, meio desesperado, sem saber o que fazer, ele pegou água e jogou no túmulo. E aí as vozes sumiram. Daí começou a história das 13 almas do cemitério, das 13 almas do Joelma. E hoje tem uma capela lá próximo e as pessoas vão lá fazer pedidos. Então elas deixam os bilhetinhos, deixam plaquinhas nessa capelinha que foi feita e elas fazem o pedido e jogam água no túmulo dessas pessoas. Então é um dos vários. Tem o Chaguias que eu falei, tem as 13 almas, tem o Bento do Portão, tem vários mitos assim de santos populares em São Paulo. Toda essa história do Joelma, ela acabou virando um filme chamado Joelma 23º Andar, onde é contado toda a história do incêndio e tudo mais por meio de um personagem chamado Volkmar, né? Uma secretária que trabalhava, uma moça que trabalhava no Joelma e que foi morta no incêndio. Ela estava muito contente porque ela tinha passado no vestibular, ela ia se inscrever na U, ela tinha passado na USP, ela ia fazer a matrícula dela. E o espírito dela teria psicografado para o Chico Xavier todo o sofrimento, toda a dor, toda a história dela. E aí isso daí então virou o filme. Houve algumas surpresas pós-filmagem. Algumas fotos tiradas durante a filmagem mostra que havia mais pessoas além daquelas que estavam interpretando. Então, você vê em algumas fotos pela internet, você encontra algumas manchas, alguns rostos junto com os atores que estavam interpretando o incêndio que aconteceu naquele prédio.